Então, voltou a gravação. Agora, a gente vai falar aqui, ó, da defesa de mérito. Então, primeiro a gente faz aquela defesa toda que eu mostrei para vocês. E não está no share, né? Aí fica difícil, vocês não vão ver. Vou fazer um negócio aqui no meu... tá. A revelia nós vamos deixar para a próxima aula hoje, para dar tempo de eu terminar. Ótimo. Bom, então vamos lá. A primeira coisa, gente, é a defesa preliminar, que são aquelas preliminares que eu mostrei para vocês. Nem sempre vai ter aquelas preliminares, porque reparem que aquilo ali é uma questão puramente processual, né? Mas sempre vai ter a defesa de mérito, né? Eu sempre vou adentrar no mérito para dizer que o autor não tem aquele direito que ele está falando que tem, tá? Então, primeiro eu faço a preliminar, depois eu adentro ao mérito. Não, eu vou até tirar o share para falar isso olhando para vocês. Eu sempre vou adentrar ao mérito. Ainda que eu tenha uma preliminar, estou procurando uma palavra para substituir um palavrão. Topíssima. A preliminar mais top do mundo. Ainda que eu tenha a preliminar mais top do mundo, eu tenho que adentrar ao mérito. Entenderam isso, gente? Professora, para quê? Se você tem uma preliminar, por exemplo, falta uma das condições da ação. O processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Para quê que você vai adentrar ao mérito? Para quê? Por causa do princípio da eventualidade. Se a parte contrária vier com alguma documentação ou com alguma coisa, o autor faz cair a minha preliminar, eu não vou ter outro momento, outra chance de adentrar ao mérito, tá? Então, gente, sempre adentra ao mérito, o princípio da eventualidade, tá? E aí, se tiver uma preliminar, usa aquele textinho que eu mostrei para vocês. Na eventualidade de não ser acatada preliminar acima arguída, o que só se admite por absurdo, adentra-se o mérito, tá? Aí vamos ver como é que é agora essa defesa de mérito, tá? A defesa de mérito, ela pode ser direta ou indireta. A direta, gente, é simples negativa. Então, o Rodrigo ajuiza uma ação de cobrança contra mim. E eu respondo, não devo nada ao Rodrigo, nunca peguei dinheiro emprestado para ele, nunca comprei nada com ele, não devo nada a ele. Eu estou negando. Se eu simplesmente neguei, quem tem o ônus de provar que sim, que eu devo? É o Rodrigo. Ele manteve o ônus da prova com ele, com o autor. Tá? Isso aí é tranquilo. Defesa direta é simples negativa. Agora eu tenho a defesa indireta. E é aqui que o bicho vai pegar, quer ver? Computador, você tem que me ajudar. Ah, obrigada. Defesa indireta. Alegação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito. E aí o réu vai atrair para si o ônus da prova. Gente, por exemplo, o caso da batida do carro. Né? O Rodrigo fala assim, olha... Não, batida de carro, esse daqui é um bom exemplo, não. Por exemplo, imagina um caso em que o Rodrigo está me cobrando, mas eu já paguei. Então, eu confesso que a dívida existe, mas apresento um outro fato, né, que extingue o direito dele, que é o pagamento. Tá? O caso que eu mais gosto de exemplificar é a novação. Vocês devem ter estudado novação no segundo período. Não devem estar estudando agora, no terceiro período, com o Daniel, né, no direito das obrigações, que é quando você renegocia uma dívida. Então, eu peguei 10 mil reais emprestado com o Rodrigo, para o Rodrigo me pagar quando? Para eu pagar quando? Em fevereiro. Não paguei. Não paguei nenhum real. Só que a gente renegociou a dívida, dividiu em parcelas e eu estou pagando as parcelas. Não paguei a dívida inteira, ainda falta alguma coisa, mas a gente renegociou. Só que ele está me cobrando o valor inteiro judicialmente. E aí eu falo, peraí, a dívida existe.
realmente eu não paguei na data certa, mas a gente renegociou, ocorreu uma nova ação. Então, ele não pode me cobrar enquanto não acabar o tempo das parcelas e eu não tiver pago. É um fato impeditivo de direito, tá? Então, na defesa indireta, eu confesso um fato, mas apresento outro, que impede, extingue ou modifica o direito do autor, tá? E aí o réu atrai para si, nesse caso, o ônus da prova, tá? Prazo. Qual que é o prazo que eu tenho para apresentar a contestação? 15 dias úteis. Os prazos processuais, gente, serão todos em dias úteis, tá? Então, prazo, 15 dias úteis, tá? Quem tem prazo... Perdão, gente. Quem tem prazo em dobro? O Ministério Público, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública, e aí entra também os núcleos de prática jurídica das faculdades, né? E um litisconsortes com advogados de escritórios diferentes, em processos físicos, tá? O que é litisconsortes? É mais de um réu ou mais de um autor. Quando eu tiver mais de um réu e eles estiverem sendo patrocinados por advogados de escritórios diferentes e o processo ainda for físico, eles vão ter prazo em dobro. Agora, se o processo for eletrônico, eles não têm prazo em dobro. Matéria do TGP também. É a última matéria do TGP, inclusive, esse litisconsórcio. E qual que é o termo inicial? Quando começa esse prazo? Isso daqui, gente, é interessante, porque vocês são ótimos, vocês têm mania de falar, de querer decorar o prazo. Só que eu vou dar na prova casos, para vocês resolverem em cima dos casos, entendeu? Aí, beleza. Ai, vou ter uma questão de prazo na prova. Aí tá, beleza. Não fiz a prova ainda não, mas me veio essa ideia na cabeça agora. Quando? Não adianta saber qual que é o prazo, eu tenho que saber quando ele começa, porque senão, como é que eu vou saber quando que eu tenho que começar a contar, concorda? Então, toma cuidado com isso aí, galerinha. Por isso que eu coloquei aqui, qual que é o termo inicial do prazo, né? Bom, havendo audiência de conciliação, o prazo de 15 dias inicia-se após a audiência, que foi o que eu expliquei na aula passada. Se não fizer acordo na audiência, a partir da audiência eu tenho 15 dias úteis para apresentar a contestação. Quando você dispensa a audiência, ou seja, quando o juiz fala, olha, nem vou fazer audiência de conciliação aqui, porque nesse caso não pode, não vale a pena, não vai ter acordo. Inicia-se a partir do dia que foi protocolado o pedido de desistência da ação. Então, se o réu protocolou a petição falando que ele não quer a audiência, da data que ele protocolou, começa os 15 dias. Quando o juiz não designar a audiência, conta-se 15 dias a partir da juntada aos autos do mandado de citação. O mandado de citação, gente, vamos lembrar, ele pode ser juntado pelo correio ou pelo oficial de justiça. Não é da data que a pessoa recebeu a citação efetivamente, mas da data que você junta a comprovação que ela foi citada, ou correio ou oficial de justiça. Aí tá. Então, primeiro, o juiz marcou a audiência, mas o autor falou que não queria audiência. Mesmo se o juiz designa audiência, o autor vem e atravessa uma petição, até 10 dias antes da audiência, falando que ele não quer audiência. Dessa petição que ele protocolou, começa o prazo de 15 dias. Agora, se o juiz nem designou audiência, é 15 dias a partir da comprovação da citação nos autos, feito pelo correio ou pelo oficial de justiça. Tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Não? Pode continuar? Só um minutinho, gente. Bom, vamos lá. E para terminar a contestação, esse é o último slide da contestação, toda prova documental a ser produzida pelo réu deve ocorrer na contestação, sob pena de preclusão. A prova documental, ela é juntada na fase postulatória, gente.
A do autor é juntada na inicial e a do réu na contestação. Eu só vou poder juntar documento fora da inicial e da contestação se for um documento produzido após a inicial contestação. Se não, eu não vou poder juntar, se eu não tiver juntado na contestação. A prova documental, ela é produzida na fase postulatória, tá? Eu falei que isso era para terminar a contestação, que era o único slide, mas não termina a nossa aula, não, porque agora a gente vai trabalhar com a reconvenção, que é a outra forma de defesa do réu, tá? Bom, gente, só queria deixar claro, vou fazer reconvenção? Vou, mas eu tenho que fazer contestação, senão eu vou ser um réu revel, porque contestação revelia é o quê? A ausência de contestação. Então, mesmo que você vá fazer a reconvenção, faça também a contestação. Hoje em dia, inclusive, o mais comum, né, e eu posso, e é mais comum, fazer essa reconvenção dentro dos próprios autos, da própria contestação. Então, na própria contestação, eu faço um tópico pedindo a reconvenção. Posso fazer em uma petição? Vocês continuam aqui? Gente, vocês continuam aqui? Me dá um sinal. Ah, continuam. É porque o Zoom acabou de baixar a aula anterior, sabe? O primeiro horário. Aí ele pegou e foi para a pasta onde fica as aulas gravadas. Aí eu fiquei, gente, meu Zoom caiu, por isso que eu fiquei, gente, vocês estão aqui ainda? Mas não, era só o Zoom enchendo a paciência mesmo. Bom, então, eu posso fazer a reconvenção dentro da contestação, é um tópico da contestação, posso fazer em petição separada, tá? O fato é que a reconvenção, ela é uma verdadeira ação do réu contra o autor. Mas, pelo princípio da economia processual, Rodrigo, Juliana, lembram lá quando eu dei a aula de princípios do processo no TGP? Que eu falei economia processual, a gente vai falar muito dele durante o curso. Vocês lembram disso? Olha aí eu falando da economia processual. Por um motivo de economia processual, em vez de eu fazer uma outra ação do réu contra o autor, eu faço nos mesmos autos. Lembra aquele caso de acidente de trânsito entre eu e o nosso amigo Rodrigo? Eu ajuizei a ação, querendo indenização, porque o Rodrigo bateu no meu carro, né? Estragou e não pagou o conserto. O Rodrigo pode contestar dizendo, não paguei porque a culpa não foi minha, não tenho essa obrigação, esse direito não existe. Isso é contestação. Mas ele acha que a culpa foi minha, e ele também teve prejuízo. Ele não pode pedir que eu arque com os prejuízos dele? Não na contestação, porque na contestação ele só se defende. Se ele quiser contra-atacar, ele tem que fazer isso na reconvenção. Então, o que o réu pede na contestação? Somente que o pedido seja julgado improcedente. Agora, se ele mesmo quer que o autor cumpra uma obrigação para satisfazer o direito dele, ele faz isso na reconvenção, que é o contra-ataque. Então, uma verdadeira ação do réu contra o autor, é o contra-ataque, tá? Aí as partes passam a atuar ao mesmo tempo como autor e réu. Por isso que é muito legal a reconvenção. Né? Princípios, acabei de falar, economia processual e cúmulo de lides. Porque eu estou acumulando duas lides, dois litígios no mesmo processo. Olha que economia processual. Um processo só vai resolver dois conflitos, tá? Mas é claro que não é a casa da mãe Joana. Então, eu vou ter pressupostos, eu vou ter requisitos, tá? Então, por exemplo, eu ajuizei uma ação contra o Rodrigo. O Rodrigo não pode reconvir fazendo um pedido contra a minha mãe, ou contra o meu marido, ou contra o meu irmão. As partes têm que ser as mesmas. As partes têm que ser legítimas para os dois conflitos, tá? Conexão. A causa de pedir, gente, tem que ser a mesma, tem que ser o mesmo fato que conecta aquelas duas ações, a ação principal e a reconvenção. O juízo tem que ser o mesmo e o procedimento também tem que ser o mesmo, tá? Se os procedimentos forem diferentes, então coloca tudo no procedimento comum, tá? Então, o réu pode contra-atacar o autor? Pode. Se as partes forem legítimas, houver uma conexão, a competência for a mesma e o procedimento for o mesmo,
tá? Bom, a gente pode propor reconvenção na própria contestação. Aí, gente, o autor vai ser intimado na pessoa de seu advogado para apresentar a resposta em 15 dias. Então, o réu apresentou a reconvenção, o autor vai poder contestar a reconvenção em 15 dias. Por quê? Porque é uma ação do réu contra o autor, tá? Tá acabando aqui. Eu não tenho aqui. Ai, que pena. Ficou no computador do escritório. Mas outro dia não, né? Foi até antes da pandemia. Eu fiz, o processo virou uma bagunça. O juiz até marcou uma audiência agora para maio de saneamento, de organização. Por quê? Eu ajuizei uma ação de divórcio, tá? A parte contrária foi lá, ajuizou uma ação de divórcio, contestou o divórcio e pediu alimentos da minha cliente para o ex-marido. Aí eu reconvi. Falei, não, ninguém está falando de alimentos aqui, mas agora se for para falar de alimentos, quem quer alimentos é ela. Né? Porque ela está se divorciando de um cara que sofreu um AVC e ficou incapaz. Só que ela está desempregada. E ele é aposentado. Ou seja, apesar dele ser incapaz, quem tem renda é ele, não é ela. Aí ela falou, não, ele é incapaz, ele quer alimentos. Eu falei, quem quer alimentos dele é ela, porque ele tem renda, mesmo sendo incapaz, e ela não. Ou seja, eu fiz o divórcio, ela fez a contestação, ela fez a contestação e eu fiz a reconvenção. Eu impugnei e fiz a reconvenção da contestação. Tá? Vocês estão falando aqui que está travando. Está travando ainda ou posso voltar? Parece que voltou, caso, mas... Puder repetir o caso? Voltou, Rodrigo? Ou está travando ainda? Voltou? Então tá, deixa eu repetir para vocês. É o seguinte. A minha cliente era casada com um cara, ele sofreu um AVC, ficou lá incapaz, vida vegetativa, e ela cuidava. Ela cuidava dele, beleza? Aí, o que aconteceu? A mãe dele começou a brigar com ela, não sei o que. Eu que vou cuidar dele, eu que vou ser a curadora dele. Leva ele embora. Eu falei, então eu vou divorciar. Ajuizou uma ação de divórcio que ela quer que seja decretado o divórcio para poder casar de novo. E a partilha de bens, só isso. Eles não tiveram filhos. E aí, ele contestou, pedindo alimentos, porque ele é incapaz. Só que detalhe, a minha cliente está desempregada, não tem renda nenhuma. E ele é aposentado. Quem tem renda? Ele. Aí eu reconvi, falei, não, quem quer alimentos é ela. Porque ele tem renda, ela não tem. Né? Eu fiz Então, ou seja, eu fiz a inicial, ela fez a contestação, eu fiz a reconvenção da contestação e ela teve que contestar a minha reconvenção. Aí o processo virou uma confusão. E o juiz marcou, inclusive, uma audiência de saneamento, que eu vou falar na próxima aula com vocês o que é isso. Tá? Então, essa reconvenção é uma ação do réu contra o autor. Ele me fez o pedido, eu sou autor e ele está me pedindo alimentos. Presta atenção. Presta atenção. E aí, gente, eu fui intimada e eu tive que contestar a reconvenção. Senão eu seria o quê? Revel na contestação, na reconvenção. Se eu fosse revel na contestação, significaria que eu aceitava pagar aqueles alimentos. Deu para entender, gente, com esse caso, o que é reconvenção? Que ela é uma verdadeira ação mesmo do réu contra o autor. É um contra-ataque e se o autor não contestar esse contra-ataque, eu estou ferrada? Vai considerar que eu concordo que aquele pedido tem que ser julgado procedente? Perigo essa reconvenção. Perigo. Então, o autor vai ser intimado na pessoa do seu advogado para apresentar a resposta em 15 dias. E a gente já vê na aula que vem, que quando o réu apresenta a contestação, o autor é intimado para impugnar a contestação. Se tiver reconvenção, ele tem que impugnar a contestação e contestar a reconvenção.
tá? Bom, e aí? Ah, tá bom, professora, agora ele pediu alimento. Você vai dizer, por que você não desiste do divórcio? Aí ele não vai ter alimento, porque não adianta nada. A desistência da ação, ocorrência de causa extintiva que impeça o exame do mérito, não obsta o prosseguimento do processo contra a reconvenção. Resumindo o processo no exemplo que eu estou dando para vocês. Se eu desistir do divórcio da minha cliente, o pedido de alimentos continua, porque a reconvenção ela é autônoma à ação principal. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa reconvenção e tem que contestar essa reconvenção, porque senão ela ferra o seu cliente, que era autor. Tá? O réu pode propor reconvenção independente de oferecer contestação? Pode, mas ele vai ser revel, porque a revelia é a não contestação. E eu vou até falar sobre revelia hoje, eu ia deixar para a próxima aula, mas eu vou falar hoje. Tem aqui, eu vou pôr esse PowerPoint para vocês vão ver que tem umas questões da OAB, que eu gostaria que depois vocês fizessem essas questões do OAB como fixação da disciplina, da matéria, tá? E eu queria que vocês fizessem isso essa semana. Porque se vocês ficarem com dúvidas em alguma dessas questões, vocês me perguntam na próxima aula, pode ser? Pode ser? Então, vamos lá, vamos aproveitar e já falar da revelia aqui, ó. Né? Então, eu falei muito de revelia hoje, não seria... Ainda bem que sobrou um tempo, porque não seria legal passar a revelia para a próxima aula, já que eu falei tanto sobre revelia hoje, né? O que é revelia? Ocorre quando o réu devidamente citado deixa de oferecer defesa no prazo legal. Eu vou no artigo, gente. Eu vou entrar aqui no meu aplicativo, vou no artigo e vou ler para vocês. Por quê, professora? Porque eu acho importante. Sabe por quê? Porque a gente tem muito... A gente tem muito no senso comum, sabe? Essas ideias de que revelia se o réu não comparecer, se ele não for na audiência. Isso não é verdade. Olha o artigo 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fatos formuladas pelo autor. Revelia é não contestação. Ele pode ir na audiência e mesmo assim não apresentar contestação, é revel. Como ele pode faltar à audiência, mas apresentar contestação, aí ele não vai ser revel. E aí eu pergunto a vocês, se o réu não apresentar, não for à audiência, ele não é revel. O que acontece com o réu que não vai à audiência? Eu já ensinei isso na última aula, inclusive. Réu que não comparece à audiência de conciliação ou mediação, tá? É ato atentatório à dignidade da justiça e vai ser multado. Isso vai cair na prova. Isso vai cair na prova. Fique esperto. Então, vocês mesmos têm que ficar esperto. Continuando aqui. Tá? Ah, tá. Então, ocorre quando o réu, devidamente citado, deixa de oferecer defesa no prazo legal, deixa de contestar. Tá? Ah, gente, beleza. E aí? O réu é revel, não contestou. Ele vai poder produzir prova na audiência? Vai. Ele vai poder recorrer da sentença? Vai. Ele pode continuar participando do processo, gente. Ele pode continuar participando do processo. Vou repetir de novo. Ele pode continuar participando do processo. Ele só não pode mais se defender. Tá? E aí dificulta muito. Porque qualquer coisa que ele alegar durante o processo, o juiz vai falar assim, mas isso é alegação de defesa e você perdeu o prazo para defesa. Tá? Mas produzir prova, recorrer, ele pode. Ocorre quando o réu, devidamente citado, deixa de oferecer defesa no prazo legal. Os efeitos da revelia, tá? Não vai ser revel quando se tratar de direito indisponível, como a vida, por exemplo, direito do qual eu não posso dispor, alimentos também não tem revelia, tá? Quando, havendo mais de um réu, algum deles contestar.
Gente, deixa eu explicar para vocês. Quando eu falo que não vai ter o efeito da revelia, não quer dizer que a pessoa pode apresentar defesa em qualquer momento, não. Porque senão esse processo não acabava nunca. Quer dizer que eu não vou considerar verdadeiros os fatos alegados pelo autor. E aí o autor vai ter que provar, mesmo não havendo a contestação do réu, tá? Quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento público que a lei considerar indispensável para a propositura da ação, que é no caso, por exemplo, da gente não juntar a certidão de casamento na ação de divórcio, as alegações de fatos formuladas pelo autor foram inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante nos autos, né? Então, se o autor alegar que ele está pedindo uma indenização porque o Rodrigo, junto com aliens, com extraterrestres, bateram no carro dele, realmente é inverossímil, né, gente? Ok? Prazos. Revel com o advogado. O cara tem um advogado. Ele não... Acontece, às vezes, gente, da pessoa ir lá, juntar a procuração do advogado, mas não apresentou a defesa. Esse advogado vai ser intimado de todos os atos do processo. E, como eu disse, pode participar. Só não pode querer se defender depois que passou o prazo. E se ele não tem advogado, aí ele não é mais intimado dos fatos. Ele pode vir aos autos e participar a hora que ele quiser, tá? Mas aí ele vai ter que correr atrás, ele vai ser intimado de todos os atos. Tá? É o que está falando aqui. O réu pode comparecer a qualquer momento, mas receberá o processo no estado em que se encontrar e não poderá praticar atos já preclusos, ou seja, que já aconteceram, como a contestação, mas passa a participar da lide a partir daquele momento. Tá? Bom, se a citação foi feita por edital ou hora certa, a gente estudou na última aula, né? São citações fictas, será determinado o curador especial para o réu revel, tá? Então, citação por edital não tem réu revel. É um curador especial que faz que não tem contato com o réu, que vai fazer aquela impugnação geral, né? Só para falar que ele teve uma defesa. A alteração do pedido. Para alterar o pedido após a revelia, tem que haver nova citação, com novo prazo para contestar. Gente, eu não posso aproveitar que o réu é revel, aí eu pedi só indenização por danos materiais. Mas ele foi revel, eu vou aproveitar e vou pedir indenização por danos morais também. Não. Não. Tá? Se eu pedir mais alguma coisa, ele vai ter que ser citado de novo. Ok? Muita informação na aula de hoje. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Professora. Oi. Tem uma dúvida que é a seguinte. A senhora falou da revelia, né? Isso. Que seria a falta de contestação aí pelo réu. O réu, uma vez apresentando a contestação, não se torna revel e apresenta a reconvenção. Aí tem a parte que o autor, né, contradiz, vamos dizer assim, na fase de impugnação, certo? Uhum. E se o autor não contestar, o autor torna-se revel. É isso mesmo? Se ele não contestar a reconvenção? A reconvenção, exatamente. Ele torna-se revel. Tá? Tá. Ok, obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Vou mostrar para vocês o que a gente vai ensinar na próxima aula. Isso daqui, ó. A fase de saneamento. Então, na próxima aula, a gente vai estudar toda a fase de saneamento, tá? Eu vou colocar para vocês lá no Sistema Faculdade a aula de hoje, aquele textinho normalmente, esse vídeo e o PowerPoint também. Vocês gostaram do PowerPoint? Me contam. Gostou, Rodrigo? Você achou que foi melhor com o PowerPoint? Para mim, achei top, foi bom. Tá, vou procurar usar PowerPoint das próximas vezes. Nós temos, a Juliana também gostou. A gente tem 10 minutinhos ainda. Eu vou ver se eu consigo pelo menos uma questão do OAB. Vamos fazer juntos? O que vocês acham? Aproveitar esses 10 minutinhos que a gente ainda tem? Só umazinha? Podemos fazer? Gente, cadê, meu Deus? Vem aqui, então. Exame de ordem unificado, de 2019, tá, gente? É o 30º exame. João dirige seu carro a caminho do trabalho
quando, ao virar em uma esquina, foi atingido por Fernando, que seguia na faixa do lado. Ou seja, o João atropelou o Fernando. Não. Ah, não. O Fernando bateu no carro do João. Diante dos danos ocasionados a seu veículo, João ingressou com a ação junto à vara civil. Caleb, isso que eu estou perguntando, é melhor que o Word, né? Diante dos danos ocasionados a seu veículo, João ingressou com a ação junto à vara civil em face de Fernando, alegando que este trafegava pela faixa que teria como caminho obrigatório a rua onde aquele seguiria, tá? Então, o João ajuizou a ação contra o Fernando. Realizada a citação, Fernando procurou seu advogado, alegando que, além de oferecer sua defesa nos autos daquele processo, gostaria de formular pedido contra João, uma vez que este teria invadido a faixa sem antes acionar a seta, sendo, portanto, o verdadeiro culpado pelo acidente. Considerando o caso narrado, o advogado de Fernando deve. Gente, eu posso fazer o Fernando poderia fazer uma outra ação contra o João? Poderia, mas ele pode fazer na mesma. Porque economia processual, instruí-lo a ajuizar nova ação, uma vez que não é possível formular pedido contra quem deu origem ao processo. Acabei de falar que ele pode formular uma nova ação. Mas o que está errado nessa questão? Uma vez que não é possível formular pedido contra quem deu. É possível, eu posso escolher fazer uma nova ação, mas que é possível informar-lhe que poderá, na contestação, propor reconvenção para manifestar proteção própria, sendo desnecessária a conexão com a ação principal ou com o fundamento de defesa, bastando identidade de partes. Lembra que um dos pressupostos é a conexão. Informar-lhe sobre a possibilidade de propor a reconvenção, advertindo, porém, que caso João desista da ação, a reconvenção restará prejudicada. Não, a reconvenção ela é independente. Informar-lhe que poderá, na contestação, propor reconvenção para manifestar pretensão própria, desde que conexa com a ação principal ou com fundamento de defesa. A resposta certa é essa, letra D. Tá? Deixa eu ver aqui, gente, que eu acho que dá tempo. Eu estou muito fominha hoje de aula. Então, acho que dá tempo da gente fazer mais uma questãozinha. Aqui, ó. Esse é o 21º Exame de Ordem Unificado 2016. A Sociedade Palavras Cruzadas Limitadas ajuizou a ação de responsabilidade civil em face de Helena e requeriu o benefício de justiça gratuita na petição inicial. O juiz deferiu o requerimento de gratuidade e ordenou citação da ré. Como a autora não juntou qualquer documento comprobatório de sua hipossuficiência, a ré pretende atacar o benefício deferido. Com base na situação apresentada, assinale-se a afirmativa correta. O instrumento processual, letra A, o instrumento processual adequado para atacar a decisão judicial é o incidente de impugnação ao benefício de gratuidade, que será processado em autos apartados. Isso era antes de 2016, no código anterior. Agora a gente viu, é na preliminar da contestação. Então, está errada a A. B, a ré alegará na contestação que não estão presentes requisitos para o deferimento do benefício da gratuidade. É na contestação, é na preliminar. A ré alegará na contestação que o benefício deve ser indeferido, mas terá que apresentar documentos comprobatórios, pois a lei presume verdadeira alegação de insuficiência deduzida. Essa daqui está mais certa que a B. D. O instrumento processual previsto para atacar a decisão judicial do deferimento do benefício é o agravo de instrumento. Essa é a letra C, gente. A ré alegará na contestação e é na preliminar da contestação, tá, gente? Dúvida, gente, nessas perguntas, nessas questões da OAB? Viram como é que a OAB é fácil? O problema é que vai juntar toda a matéria que vocês viram durante todo o curso de uma vez só. Mas, fora isso, a OAB é bem tranquila. Vocês verem que o nível das perguntas é tranquilo. Tem mais perguntas além dessas no PowerPoint, tá? Vou pedir para vocês fazerem, tá?
Gente, então, alguma dúvida até aqui? Não? Então, eu vou encerrar a gravação.